Olá, o Política em Foco de hoje recebe o candidato à Prefeitura de Belo Horizonte, o Anderson Rocha, do PSTU. Bem-vindo, Anderson. Não sou eu que agradeço, Lívia. Aproveito e quero deixar aqui uma saudação a você que é trabalhadora que está nos acompanhando nesse momento, principalmente aqueles que garantem o funcionamento de toda essa estrutura, né? Sejam para rádios, TVs. Então, para o PSTU é uma satisfação, neste momento, apresentar o nosso programa para a cidade de BH. Candidato, qual você acredita ser o maior desafio que Belo Horizonte enfrenta atualmente? Bom, o PSTU completou este ano 30 anos, né, e mantendo sempre o mesmo princípio. Nós vivemos hoje uma sociedade que é capitalista, um sistema que oprime, um sistema que explora as trabalhadoras e trabalhadores e a nossa juventude. Então, é inadmissível a gente manter uma estrutura que amplia a desigualdade. Para a cidade de BH, o PSTU elaborou um programa, então as pessoas que quiserem acessar o nosso programa, seja no site do TRE, ou nas redes do PSTU, @PSTUBH, ou nas minhas redes, né, @o Anderson, PSTUBH, o Anderson com W, as pessoas vão encontrar que a gente fez uma análise da estrutura social da nossa cidade. Uma cidade que ela foi criada para ser dentro de um entorno, né, vamos dizer assim, dentro da contorno, e aqueles que construíram a cidade foram somente ex-escravizados, trabalhadores, até mão de obra infantil, e esses que construíram essa cidade foram expulsos da cidade para atender os milionários da época, e para hoje nós fizemos um destaque de cerca de 18 bilionários que tem um vínculo com a cidade de Belo Horizonte, que nos chama muita atenção. Uma cidade que tem extrema pobreza em alguns locais, com milionários e com alguns que vivem até em metros quadrados que custam mais de R$11 mil. Então, é inadmissível. Então, para o PSTU, para ter qualquer política de atendimento, a área da saúde, da educação, todas as áreas, a gente inverter essa lógica e fazer com que os bilionários, dessa vez, paguem a conta da fatura que não foi criada por nenhum trabalhador, por ninguém da juventude. Um tópico bastante sensível para os moradores de Belo Horizonte é a mobilidade urbana, né? O tráfego intenso, o trânsito. Caso eleito, o que o senhor pode fazer para melhorar essas questões e melhorar a vida da população? Bom, quando a gente destaca os bilionários, é que muitos dizem que o Estado tem que ser enxugado, né? Que é um discurso dentro desse sistema, mas a gente já vive um Estado mínimo há muito tempo. O transporte público é um bom exemplo. Ele é controlado por 4 consórcios. Desses 4 consórcios, tem um grupo de famílias que tem boa parte do controle sobre o transporte, que é a família Lessa, a família Carvalho. E, ao longo dos anos, quando nós tivemos a pandemia, né, que impactou, sobretudo, os pequenos comerciantes, impactou todo trabalhador e trabalhadora, o transporte ficou pior ainda. Se a gente for fazer uma análise dos recursos que esse transporte recebeu, que é recurso público, né? A prefeitura injetou dinheiro para o transporte de ônibus, pegando de 2019 a 2024, já chega a mais de R$1 bilhão. Então, R$1 bilhão. Então, para você que é trabalhador e trabalhadora, não melhorou o transporte. Pelo contrário, atraso dos ônibus, ar-condicionado que não funciona, ônibus que estraga no meio do caminho. Então, é preciso inverter. Para o PSTU, nós vamos criar uma empresa municipal, fazer a estatização, rompendo o contrato com essas empresas. A própria Câmara Municipal aprovou uma legislação que é chamada de encampação, ou seja, se essas empresas não cumprirem com o contrato, como o PSTU já compreende que não cumprem com o contrato, já temos aí já de imediato, nas primeiras medidas do nosso governo, fazendo essa estatização. Alguns ônibus foram comprados pela própria prefeitura, em 2020, 100 ônibus, agora recentemente, mas 100 ônibus, são 100 ônibus elétricos, né? Então, há toda uma ajuda aos empresários e pouco investimento para garantir a qualidade do nosso transporte. Então, a primeira medida nossa seria essa em relação ao transporte público. Além de outras medidas, como pistas para ciclismo, né? Então, no nosso programa a gente tem muitas séries de propostas para mobilidade, mas o centro nosso é tirar da mão dos bilionários o controle do transporte público, porque a privatização já está dita. Não melhora o serviço, piora o serviço. O exemplo é o próprio metrô, né, que foi privatizado, aumentou a passagem, que era de R$ 1,80, agora está R$ 5,50, mais caro que a passagem do ônibus, que também do ônibus já é um absurdo. Então, são medidas necessárias que nós compreendemos para um governo do PSTU.
A saúde também é um tema crucial para os belo-horizontinos, né? E aí eu queria saber, caso o senhor seja eleito, o que a gente pode fazer, né? O que o governo do senhor pode fazer para acessibilizar e garantir mais qualidade nos serviços de saúde? Bom, como eu disse, como o orçamento da prefeitura é um orçamento, tem um valor significativo, né? 20 bilhões de reais. Importante destacar também que nós estamos numa cidade cujo o PIB, né, o Produto Interno Bruto, chegou a 105 bilhões de reais. Então, é uma cidade rica. E a desigualdade está em bilionários controlarem o serviço de saúde, né? Nós temos bilionários que controlam o Mater Dei, controlam hospitais que recebem verba do SUS. Então, a primeira medida que nós vamos tomar pelo PSTU é fazer a estatização, a começar dos hospitais que não são estatais e recebem verba do SUS. Com isso, a gente consegue ampliar o atendimento, além de o Hospital Célio de Castro, né, que é um exemplo de processo de privatização que a gente vai acompanhando, é deixar de repassar para a privatização e ficar por conta da prefeitura. Além de construção de UPAs, onde tiver demanda. Só para destacar, nós temos 2 imóveis. Eu me recordo bem, fica na rua Paracatu, um imóvel que era uma espécie de um hospital, está abandonado. Então, já de imediato pode ser utilizado esse espaço para atendimento da saúde. Mas a gente sempre reforça, a saúde não pode ser considerada uma mercadoria como vem sendo. Não é só o caso de Belo Horizonte, caso de outras cidades, é o caso do nosso país. Então, uma das medidas seria essa estatização e ampliação, né, do atendimento, concurso público para médicos, pagamento do piso para a enfermagem, que hoje é um dilema que se vive no país, além dos técnicos da saúde. Então, a gente vai ter toda uma situação de investir e na valorização desses profissionais e, com isso, com ampliação, com certeza nós vamos fazer um bom atendimento na área da saúde para a população de BH. Como o senhor pretende estimular o desenvolvimento econômico e a geração de empregos na nossa cidade, especialmente no momento econômico que a gente vive? Bom, vou dar um exemplo. Nós temos uma das passagens mais caras. A garantia da tarifa zero é um dos elementos para fazer que haja mobilidade. Quem está desempregado hoje e vem auxílio aqui ao centro, ou até mesmo os regionalizados, né, tem dificuldade que nós temos um preço da passagem alto. Eu digo por quê? Para deslocar de um bairro até a estação, né, a pessoa paga R$5 para vir ao centro 25 centavos. Então, há um cerceamento de locomoção entre os bairros. Então, garantir a tarifa zero para os desempregados, né, já é uma medida para que possa acessar a política de empregos. Nós vamos também ter a política de obras públicas. Na política de obras públicas é uma forma de incentivar a ampliação do emprego. A gente destaca que em Belo Horizonte nós vamos ser uma prefeitura que vai organizar os trabalhadores através dos conselhos e começar a exigir ao governo federal, hoje o governo Lula, a fazer a revogação da reforma trabalhista, que ela impactou fortemente os trabalhadores, trouxe muita insegurança. Um exemplo é a escala 6x1, que é um absurdo a pessoa só ter um momento de descanso e olhe lá a depender. Então, é preciso exigir que não se tenha mais a escala 6x1. Junto com a escala 6x1, a redução da jornada de trabalho, que se você tem uma jornada de trabalho menor, você garante mais empregos à população. Então, é um debate que nós vamos fazer com os empresários da cidade para que eles deixem de visar somente o lucro, porque existe vida além do trabalho. A educação é um tópico essencial para o desenvolvimento da cidade. E aí, caso o senhor for eleito, o que pode ser feito para melhorar a educação para os belo-horizontinos? Bom, vou começar da educação infantil. Nós vamos fazer a ampliação do tempo integral, mas é importante destacar que boa parte do orçamento da educação é repassado para a iniciativa privada, seja por privatizações, né? Nós temos algumas escolas que foram construídas por privatização, então são valores enormes que poderiam ter sido investidos diretamente na educação pública de BH. Nós temos também a terceirização. Hoje, uma das principais empresas, né, que é mista, mas ela trabalha mais com lucro, que é a MGS. A MGS, hoje, nós temos um contrato que tem na saúde, tem em outras áreas, mas eu vou destacar a área da educação, em torno de 7 mil trabalhadores contratados pela MGS. Paga um dos piores salários do Brasil. Então, assumindo o governo, nós vamos romper o contrato
com a MGS, absorver esses trabalhadores, garantir um plano de carreira para esses trabalhadores, que são trabalhadores que estão na portaria, na cantina, na limpeza, aqueles que cuidam da manutenção da escola, e também nós temos alguns profissionais que atuam com crianças com deficiência. Então, hoje é inadmissível você ter um profissional desse tendo que cuidar de até 5 crianças com deficiência. Além da gente analisar o fluxo das matrículas para ter uma redução do número de alunos em sala de aula, isso aí vai ajudar na qualidade para que o professor tenha tranquilidade de não estar com a sala superlotada. Uma política de atendimento às crianças com deficiência. Hoje, uma família, para ter um acompanhamento de um laudo, quando é encaminhado para o posto de saúde, demora 6 meses ou mais um laudo, isso impacta a parte pedagógica. Essencial também, valorização dos profissionais da educação, o pagamento do piso, no início da carreira das professoras e professores, o pagamento de um piso que está sendo discutido nacionalmente para administrativos da educação. A gente não vai esperar a legislação, mas aplicar o piso para esses trabalhadores, que eu acho que é essencial, a gente garante, de fato, o início, né, da qualidade da educação. E, por último, parte do dinheiro na educação infantil é repassado para organizações da sociedade civil, que são antigas creches parceiras. No governo Calil, ele colocou status de organizações da sociedade civil. A gente acha um absurdo, porque as creches elas tiveram um papel importante na década de 70 e de 80, que o poder público não tinha condições. Ao ter destinado dinheiro para as creches conveniadas, houve fechamento de escolas que tinham tempo integral. Se você que está nos acompanhando for entrar em alguma escola de educação infantil, vai ter escola que vai estar com sala vazia, né? Porque o objetivo foi repassar para organizações da sociedade civil, que são organizações que têm interesses. Tem vereadores que estão por trás dessas organizações, então a gente vai inverter. Então a gente vai ter um prazo nesse mandato de 4 anos para, aos poucos, repassando a responsabilidade da educação infantil para a rede própria da prefeitura. A segurança também é um tópico extremamente relevante para a população. Quais medidas podem ser implementadas para melhorar a sensação de segurança dos belo-horizontinos? Bom, primeiro a gente tem que trabalhar com política de emprego, porque você tem que trabalhar com a prevenção, né? A política de emprego é uma boa medida. Acabar com essa desigualdade que existe hoje, né? Da concentração da riqueza da cidade nas mãos de poucos. Isso traz uma indignação para as populações. Então, enquanto uns têm aí um atendimento médico, tem uma educação privada, tem uma moradia, nós convivemos com a cidade que há um déficit habitacional absurdo com imóveis vazios. A política na área da saúde também, a parte de iluminação, na situação de casas-abrigo, principalmente para os moradores em situação de rua, né? É importante que tenha casas-abrigos, até casas-abrigos mistas, casas-abrigos também que tenham cuidado com as pessoas trans, LGBTs, para mulheres também, em caso de ter casa-abrigo específico. E a gente quer fazer uma discussão também qual que é o papel da Guarda Municipal. Né, que há um debate hoje de militarização da Guarda Municipal. Do nosso ponto de vista, a Guarda Municipal ela tem que cumprir o papel original dela, do patrimônio. Eu vou dar um exemplo, nós, professores, estivemos numa greve em 2022, em que o prefeito, naquele momento, o Alexandre Calil, deu ordem para que houvesse uma desocupação de um espaço que era... não era nem nas escadarias da porta da prefeitura, era no passeio, e agiram de forma absurda, cumprindo ordens. Por isso que esse processo de militarização, essa hierarquia militar, ela deve ser extinta. Não só para a Guarda Municipal, mas também para a própria PM, que, do nosso ponto de vista, não resolve a vida dos trabalhadores, que eles vão seguir a ordem de quem está no controle, a ordem dos bilionários, dos governantes. Do nosso ponto de vista, a Guarda Municipal ela deve ser desmilitarizada, e não trabalhar com a lógica estrutural hoje de militarização, que, ao nosso ponto de ver, atrapalha muito a organização dos próprios guardas, além de investir no plano de carreira da Guarda Civil, mas pensando estrategicamente em não utilizá-la enquanto um aparelho repressor do Estado. As mudanças climáticas vêm impactando bastante a vida dos belo-horizontinos, não só dos belo-horizontinos, né? Mas, caso eleito, o que o senhor pretende fazer para amenizar esses impactos? Bom, primeiro destacar que a gente hoje tem uma disputa enorme com as mineradoras. A Serra do Curral está ameaçada, a do Gandaraela está ameaçada, então a gente vai ser parte efetiva para manter como está a serra e tirando a mineração. E a gente, do PSDB, defende que é necessário ter um outro modelo de mineração. Não dá para ter um modelo de mineração predatória, né, como nós temos hoje, que visa somente o lucro e pouco se importa com
o meio ambiente. Nas políticas também de arborização, também são políticas que a gente vai atuar aqui. A gente tem que analisar também a situação de esgotamento, né, na nossa cidade. Nem todos têm o esgotamento necessário e adequado. As bacias que foram criadas, né, como na Vilarinho, né, de enchente, a gente tem uma certa preocupação que são medidas paliativas, que a gente tem que tomar cuidado do espaço, né, dos piscinões que eles estão chamando, tendem a ter detritos sendo jogados também, então são medidas um pouco paliativas. Então, do nosso ponto de vista, a gente vai trabalhar através dos conselhos populares com especialistas que vão nos ajudar, de fato, a compreender. Além do próprio asfaltamento, hoje a cidade está em plenas obras, né, e o tipo de asfalto que é utilizado não é permeável, né, então, no nosso ponto de vista, tem que ser permeável para evitar o caos que nós convivemos. Além de analisar as áreas que correm perigo, né, de encostas. Então, a prefeitura já tem esse mapeamento. Está para chegar agora o período de chuvas. Então, é importantíssimo já pegar essas áreas, já analisar, ver a situação das moradias. Se não tiver moradia adequada, a nossa ideia é criar a política de moradias sociais, aproveitar também os espaços ociosos que temos aqui no centro de Belo Horizonte, que podem servir para a política de moradia e com isso evitar um desastre que pode ser, como nós dizemos bem, desastres já anunciados. Como você pretende envolver a população nas decisões municipais e garantir transparência na sua gestão, caso eleito? Bom, como nós temos um orçamento de 2024 de 20 bilhões de reais, quando a gente diz que a gente vai fomentar os conselhos, aí a gente quer destacar que não são os conselhos municipais que existem na estrutura formal. São conselhos que vão ser eleitos, né? Aí, conselhos na área da educação. Os profissionais que atuam na educação vão estipular quais são as prioridades, aí, tendo também a participação das famílias, né? Que têm interesse em ter uma educação de qualidade. Na área da saúde também, os sindicatos, associações. Então, todas essas formas temáticas vão fazer com que, de fato, o orçamento seja direcionado às políticas públicas. E não como acontece hoje. Hoje, toda a verba, parte da verba da prefeitura, que é parte significativa, vai para a privatização e para terceirização. Como nós vamos cortar isso aí, nós vamos ter um recurso suficiente para fazer os investimentos. Então, através dos conselhos populares, nós vamos ter as definições, e lógico, vamos utilizar os portais de transparência para fazer a divulgação das decisões que foram tomadas em cada regional, em cada local de trabalho, para que, de fato, a gente tenha o recurso público melhorando a prestação de serviço público. Finalizando já, tem alguma proposta da sua gestão de governo que você quer enfatizar, que a gente não citou? Bom, eu quero aproveitar esse momento para você que está nos acompanhando, você que é trabalhador, trabalhadora, você é jovem. Todos os candidatos, eles vão apresentar suas propostas. Algumas até podem coincidir com as nossas, mas só serão implementadas se a gente romper com a lógica que está posta hoje de repassar dinheiro público para a iniciativa privada, aí eu digo para os grandes bilionários. Então, a gente precisa inverter essa lógica, porque, do contrário, daqui a 4 anos, nós vamos ter a mesma situação, a vida do trabalhador não vai ser resolvida. O exemplo, o próprio metrô, que foi privatizado, foi criada uma grande expectativa de que melhoraria, pelo contrário, piorou, aumentou a passagem de 1,80 para 5,50, como eu disse anteriormente. O governo federal, o governo Lula, teve a oportunidade de evitar a privatização que foi direcionada pelo governo Bolsonaro, que repassou para um consórcio o leilão. O governo Lula não fez isso. Temos a demissão dos trabalhadores hoje em vigor. E são 2,8 bilhões de reais que vão ser repassados do dinheiro público federal para o metrô. A prefeitura poderia ter assumido, na nossa gestão, nós vamos exigir do governo Zema e do governo federal, o governo Lula, que repasse para a prefeitura essa responsabilidade do metrô, porque já tem uma verba destinada de 2,8 bilhões e tem também uma verba de quase 500 milhões do governo do estado para repassar. Então, eu quero terminar fazendo um pedido a você que não conhece o PSTU, entrar nas nossas redes sociais, reforço aqui, @PSTUBH, as minhas redes sociais, o Anderson PSTUBH, com W, o Anderson PSTUBH, e votar 16. Votar 16, dessa vez, votar contra os bilionários, inverter a lógica social que nós vivemos hoje. Então, a gente faz esse pedido e quem queira nos conhecer melhor, só entrar nas redes sociais que a gente está à disposição para debates, encontros, para falarmos sobre o nosso programa. Anderson, muito obrigada pela presença, foi um prazer te receber. Igualmente.